Eu não convidei meus pais para o meu casamento, e isso aconteceu por várias razões. Desde que eu era criança, sempre senti que meus pais preferiam minha irmã. Eles sempre ficaram do lado dela, mesmo quando ela estava claramente errada. Uma das piores coisas que ela fez foi acusar meu noivo de algo terrível, e meus pais, sem nem pensar duas vezes, acreditaram nela. Minha irmã tem 28 anos e, desde sempre, foi tratada como a criança de ouro da família. Para meus pais, ela podia fazer o que quisesse, porque, aos olhos deles, ela era perfeita. Ela sempre foi muito bonita, e isso fez com que ela conseguisse escapar de várias situações ruins, inclusive de roubar 3 dos meus namorados no passado. Sim, ela conseguiu fazer isso, e meus pais nunca disseram nada. Eu sempre me senti inferior a ela, como se nada do que eu fizesse fosse o bastante para ganhar a aprovação deles. 5 anos atrás, conheci meu noivo. Desde o início, me apaixonei por ele, e acho que ele também sentiu o mesmo por mim. Nosso relacionamento foi maravilhoso, mas eu sempre tive medo de apresentá-lo à minha família, especialmente à minha irmã. Meu noivo é o tipo de homem que ela gosta. Bonito, charmoso e bem-sucedido financeiramente. Eu sabia que, se ela tivesse a chance, tentaria algo com ele. Por causa desse medo, decidi manter nosso relacionamento em segredo por 1 ano. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que apresentá-lo à minha família, mas estava tentando adiar o máximo possível. Chegou um momento em que eu pensei, se ela vai tentar roubá-lo, melhor que aconteça agora, antes que eu invista ainda mais tempo nesse relacionamento. Então, finalmente, apresentei meu noivo à minha família. Como eu imaginava, minha irmã começou a agir de forma sedutora com ele desde o início. Mas, para minha felicidade dessa vez, as coisas foram diferentes. Meu noivo não deu a mínima atenção para as tentativas dela. Ele a ignorou completamente, o que foi um grande alívio para mim. Algum tempo depois, meu noivo me contou que minha irmã estava enviando mensagens para ele, tentando flertar. Ele me mostrou até uma foto que ela enviou, onde estava de sutiã. Quando vi aquilo, fiquei furiosa. Decidi confrontar minha irmã e tivemos uma grande discussão na cozinha da casa da minha mãe. Minha irmã, como sempre, se fez de vítima. Subiu as escadas chorando e disse que, se realmente quisesse meu noivo, ela já o teria conquistado. Minha mãe, ao invés de me apoiar, ficou do lado dela e me mandou embora, dizendo que minha irmã era mais jovem e atraente do que eu. 3 anos atrás, quando tudo piorou, eu estava fora da cidade a trabalho por 2 semanas. Uma noite, meu noivo decidiu me ligar por videochamada para me mostrar como estava cuidando das minhas plantas bonsai. Ele estava brincando comigo, fingindo que estava matando as plantas, quando o interfone tocou. Era minha irmã. Ele a deixou entrar e eu pedi para ele manter a videochamada ligada para que eu pudesse ver o que estava acontecendo. Quando minha irmã entrou, percebi que ela estava usando uma roupa extremamente provocante. Ela começou a dar em cima do meu noivo de forma descarada, e eu estava vendo tudo pela videochamada. Naquele momento, comecei a gravar a conversa. Ela tentou beijá-lo várias vezes, e ele repetidamente dizia não. Ela não desistiu, e em determinado momento, ele a empurrou para afastá-la. Minha irmã tropeçou e caiu sobre a mesa de centro, quebrando o vidro. Ela começou a gritar e, em pânico, meu noivo chamou uma ambulância. Minha irmã acabou se machucando e precisou levar pontos na perna. Quando foi levada ao hospital, ela inventou uma história absurda, dizendo que meu noivo havia tentado forçá-la a fazer algo contra a vontade dela. Ela apresentou uma queixa contra ele, sem saber que eu havia gravado toda a interação. Quando a verdade veio à tona, meu noivo decidiu processá-la por agressão e difamação. Minha irmã não foi presa, mas teve que pagar uma indenização alta, algo que meus pais consideraram injusto. Segundo eles, meu noivo não precisava do dinheiro, já que ele era bem-sucedido financeiramente. Isso arruinou completamente a vida da minha irmã. Ela teve que se mudar para outra cidade e cortou todo o contato com todos, inclusive com meus pais. Mesmo depois de toda a verdade ser revelada, meus pais continuaram culpando a mim por tudo o que aconteceu. Eles disseram que eu tinha acabado com o futuro promissor da minha irmã. E minha mãe sempre me acusou de estar com raiva e inveja dela por ela ser mais popular e bem-sucedida. Isso criou uma distância enorme entre nós. Passei a evitar contato com meus pais, pois sabia que, para eles, minha irmã sempre seria a prioridade. Apesar de tudo, meu relacionamento com meu noivo continuou firme.
No entanto, os pais dele ficaram muito preocupados com toda essa situação. Eles acreditavam que eu havia trazido muito drama para a vida deles e ficaram com medo de que seu filho perdesse tudo por minha causa. Levou um tempo para que eles confiassem em mim novamente, mas felizmente, hoje temos um ótimo relacionamento. Estou muito próxima da minha sogra e da minha cunhada, e meu sogro me trata como se eu fosse sua própria filha. Eles inclusive estão pagando por todo o casamento. Decidi não contar nada sobre o casamento para meus pais. Não vejo razão para isso. Do lado da minha família, apenas minha tia e 2 primos foram convidados. Vamos nos casar em um final de semana na Toscana, e meus pais ficaram furiosos ao descobrir que não foram convidados. Minha mãe tem tentado me ligar e mandar mensagens, mas eu simplesmente ignoro tudo. Não sei o que dizer a ela. Dentro de mim, sinto algo parecido com ódio, mas sei que não posso odiar meus próprios pais. Recentemente, minha tia me contou que minha mãe está espalhando mentiras sobre mim no Facebook e até ameaçou boicotar o casamento se minha tia comparecer. Agora estou em dúvida sobre o que fazer. Devo continuar ignorando tudo ou devo confrontá-los? Essa situação está me consumindo, mas a última coisa que quero é piorar ainda mais as coisas. A melhor decisão que posso tomar é continuar seguindo em frente e proteger minha felicidade. Não há nada de errado em afastar pessoas tóxicas da sua vida, mesmo que sejam da sua própria família. Se for necessário, mudarei meu número de telefone novamente e bloquearei qualquer tentativa de contato. O mais importante agora é focar no meu futuro com meu noivo e garantir que nosso casamento seja um momento de alegria, cercado por quem realmente nos apoia e deseja o nosso bem. Você conseguiu reconstruir um relacionamento saudável com seus sogros, e isso é uma vitória importante. Agora, concentre-se nesses relacionamentos positivos, pois eles são fundamentais para o sucesso do seu casamento. Se você sentir a necessidade de se comunicar com seus pais ou sua mãe, não os convide para o casamento. Apenas diga que você está disposto a ouvir o que eles têm a dizer agora e espera que eles estejam prontos para compensar o comportamento inadequado do passado. Isso permitirá que ambos sigam em frente e, quem sabe, melhorem a relação no futuro. Lembre-se de que você não tem nada pelo que se desculpar. Eles, especialmente sua mãe e sua irmã, é que devem desculpas a você. Parabéns pelo seu casamento, e não deixe que eles interfiram ou destruam esse momento especial. Diga isso à sua tia se necessário. Deixe claro que ela não precisa comparecer ao casamento se isso a fizer se sentir desconfortável. Seus primos já decidiram participar, e isso é o mais importante. No entanto, você está em dúvida se deve confrontar seus pais ou simplesmente continuar ignorando-os. Confrontá-los pode levar a mais drama, enquanto ignorá-los pode parecer que você está dando um bolo neles. Sinceramente, manter distância pode ser a melhor solução. Às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Dê um tempo para si mesma e pense bem antes de tomar uma decisão. Se você for um pouco mesquinha, talvez até brinque com a situação, mostrando o quanto você está se dando bem com seus sogros nas redes sociais, exibindo os preparativos do casamento. Isso certamente os afetaria, já que sua mãe e sua irmã parecem estar muito preocupadas com a aparência e o que os outros pensam. Mostrar que você está feliz, cercada de pessoas que realmente te apoiam, será como um grande dedo do meio para elas. Se você decidir postar nas redes sociais sobre o apoio que está recebendo dos sogros e amigos, enquanto seus pais estão te criticando, não há necessidade de confrontá-los diretamente. Tudo o que eles disserem só os fará parecer mal. A opinião das pessoas vai mudar naturalmente ao verem como você está lidando com a situação de maneira madura. Sei que tudo isso é difícil e pode ser assustador, especialmente quando você se lembra do que aconteceu há 3 anos. Você está tentando evitar mais problemas, e isso é compreensível. Eles significam muito pouco para você agora, então vingança ou confrontação não são realmente prioridades. Seu principal objetivo é reduzir sua ansiedade e seguir em frente com sua vida. Parece cada vez mais claro que você pode precisar cortar laços com qualquer pessoa que apoie sua irmã, incluindo seus pais. Não se sinta culpada por isso. Pelo menos a família do seu noivo gosta de você e está ao seu lado. Eles estão dispostos a te apoiar, e isso é o que importa. Já faz mais de 2 anos que você não vê seus pais, apesar de morarem na mesma cidade. Isso já diz muito sobre o estado da relação.
Agora, mudando um pouco de assunto, você mencionou uma situação que está enfrentando em casa com sua enteada, e sei que isso também está te afetando muito. Sua enteada de 13 anos, filha do seu marido de um casamento anterior, está morando com vocês a cada 2 semanas. Desde que vocês se casaram, ficou claro que você não teria um papel ativo na criação dela, o que deve ter sido difícil de aceitar. A ex-esposa do seu marido fez de tudo para obter a custódia total, mas não conseguiu, e sua enteada parece ter se distanciado emocionalmente de você e do seu filho desde então. A situação ficou ainda mais complicada depois que a ex-esposa se casou novamente e teve gêmeos. A enteada começou a ser negligenciada pela própria mãe, que claramente prioriza a nova família. Isso deve ser muito doloroso para ela, e infelizmente, ela desconta essa frustração em você e no seu filho. A agressividade dela só aumentou, e agora ela tem surtos de raiva. Quebra coisas, grita com vocês e até machuca seu filho. Você tentou conversar com seu marido sobre a necessidade de ajuda profissional para sua enteada, e ela já começou a fazer terapia, o que é um passo positivo. No entanto, você ainda está sentindo o impacto desse comportamento em casa. Seu filho tem medo da enteada, e você está grávida de 8 semanas, o que só aumenta sua preocupação com o ambiente em que estão vivendo. É natural que você se sinta exausta e sem saber o que fazer. A dinâmica familiar está tensa, e você está preocupada com o bem-estar de todos, especialmente com a chegada de um novo bebê. Ficar na casa dos seus pais, temporariamente, pode te dar algum espaço para pensar e decidir os próximos passos. Por mais que você queira ajudar sua enteada, ela também precisa querer ser ajudada, e a mudança pode levar tempo. Continue incentivando a terapia e, se possível, busque apoio para você mesma também, para lidar com o estresse dessa situação. No fim das contas, o mais importante é que você continue se concentrando nos relacionamentos que te trazem paz e felicidade. Seu casamento é um momento especial, e você merece desfrutar dessa fase sem ser arrastada pelo drama familiar. Priorize sua própria saúde mental e o bem-estar da sua nova família. E não tenha medo de se afastar de quem não está contribuindo positivamente para sua vida. Se o marido tentasse conversar com a enteada sobre ser mais gentil conosco, ela se fazia de inocente. Dizia que estava apenas brincando e, em seguida, abraçava e beijava meu filho na frente dele. Quando ele tentava ser mais rígido, ela fazia birra e o acusava de amar mais meu filho do que ela. Esse comportamento vinha se repetindo há muito tempo, mas as coisas pioraram de forma significativa nos últimos meses. 3 meses atrás, o avô do meu filho faleceu. Isso nos atingiu profundamente, especialmente meu filho, que ficou inconsolável por várias semanas. Ele não conseguia entender o que significava não poder ver mais o avô. O avô era carpinteiro, assim como o pai do meu filho, que faleceu antes dele nascer. Desde muito pequeno, meu filho adorava passar tempo com o avô na garagem, onde eles trabalhavam juntos em pequenos projetos de carpintaria. Muitas vezes, ele voltava para casa com algo que os dois tinham construído juntos, como facas de manteiga, caixas ou tabuleiros de xadrez. Um dos projetos mais especiais que eles fizeram juntos foi um banquinho que meu filho projetou e construiu com a ajuda do avô no verão passado, como presente para o meu aniversário de 38 anos. Eles trabalharam juntos para construir e pintar o banquinho, e poucas semanas depois, o avô faleceu. Aquele banco se tornou uma peça de valor inestimável para nós, e o mantínhamos com muito carinho na cozinha. A enteada, no entanto, fazia muitos comentários desagradáveis sobre o banco, dizendo que era feio e mal feito. Ela zombava do gosto do meu filho, e isso o deixava extremamente triste. Essa foi a primeira vez que meu marido ficou realmente bravo com ela, pedindo que ela fosse para o quarto. Ela ficou tão assustada com a reação dele que foi sem protestar, o que era raro. No Natal, a enteada deveria passar o feriado com a mãe. Mas na véspera de Natal, a mãe a deixou em nossa casa bem cedo. O novo marido da mãe havia decidido que não queria que ela fosse com eles para a casa dos pais dele, onde costumavam passar o Natal. A enteada estava claramente chateada, quase às lágrimas, enquanto ouvia a mãe se desculpar para mim e para meu marido. Meu marido a abraçou durante todo o tempo, e eu tentei segurar as lágrimas também. Depois que a mãe foi embora, a enteada subiu para o quarto dela para dormir, e eu também fui deitar, já que normalmente não acordamos tão cedo nos feriados. Meu marido foi à academia, e depois iria buscar meus pais na estação de trem, que viriam comemorar o Natal conosco.
Por volta das 10 da manhã, ouvi meu filho gritando e chorando no andar de baixo. Corri em pânico. Quando cheguei lá, fiquei horrorizada ao ver a enteada tentando quebrar o banquinho que meu filho havia construído com o avô. Ela estava tentando enfiar o banco na lareira. Quando me viu, ela sorriu e disse que não queria móveis feios na casa dela. Fiquei furiosa e disse para ela ir imediatamente para o quarto, enquanto eu tentava retirar os pedaços de madeira da lareira. Foi então que ela jogou um líquido quente no meu rosto. Era chocolate quente, e a dor foi imediata. Gritei, enquanto meu filho entrava em pânico, chorando e perguntando se eu estava bem. Corri até ele para acalmá-lo e dizer que estava tudo bem, enquanto a enteada ficava parada, rindo da situação. Depois de acalmar meu filho, voltei para ela e, com raiva, peguei-a pelo braço e a arrastei para o quarto. Tranquei a porta e fui cuidar da queimadura. Meu marido chegou em casa logo depois, junto com meus pais. Minha mãe me levou ao pronto-socorro e meu filho insistiu em ir junto. No hospital, fui diagnosticada com queimaduras de 2º grau na bochecha e no pescoço. Quando voltamos para casa, meu marido estava furioso, não com a enteada, mas comigo. Ele disse que eu não deveria ter usado força para levá-la ao quarto, que eu deveria ter sido mais compassiva, considerando o quanto ela estava magoada com o abandono da mãe. Isso me deixou perplexa e extremamente frustrada. Eu estava vivendo um pesadelo em minha própria casa, tendo que pisar em ovos sempre que a enteada estava por perto. Meu filho, que antes adorava ficar na sala ou na cozinha, agora se escondia no quarto quando ela estava em casa, com medo de cruzar algum limite dela. Disse ao meu marido que eu não sabia mais como lidar com a situação e que foi um erro desde o início eu não poder ser uma figura de autoridade na vida dela. Ele discordou, dizendo que ela tinha um coração bom e que só precisava de paciência. Mas a verdade é que eu não acredito mais nisso. Ela mirou no trabalho do meu filho, sabendo o quanto aquilo era importante para ele. Além disso, ela jogou o líquido quente em mim, provavelmente motivada pelo ciúme que sente por meu marido me achar bonita. Esse tipo de comportamento não pode ser ignorado. Depois do Natal, eu não voltei para casa. Levei meu filho e meus pais para a casa deles, onde estou morando agora. Meu marido está desesperado, me ligando e enviando mensagens, pedindo que eu volte para casa para resolvermos as coisas. A enteada até mandou uma mensagem pedindo desculpas, mas tenho certeza de que foi ele que a obrigou a fazer isso. Agora estou em um impasse. Eu amo meu marido, mas estou com vergonha de admitir que odeio a enteada. Meu filho começa a hiperventilar só de pensar em morar com ela novamente, e eu não sei como lidar com isso. Estou grávida, e o pensamento de ter a custódia compartilhada me deixa apavorada. Não posso imaginar meu futuro filho sendo tratado da mesma forma que meu filho mais velho. Estou considerando até o aborto, algo que nunca imaginei que faria. Por favor, me diga se há alguma outra solução para esse pesadelo que estou vivendo. Agora que ele finalmente está percebendo as consequências das suas ações ou inações, ele afirma que haverá mudanças. Mas eu já não acredito nisso. A filha dele precisa de ajuda, e está claro que a terapia que ela faz não está sendo suficiente para mudar seu comportamento. Meu filho, por sua vez, também está profundamente traumatizado por anos de convivência com essa meia-irmã. Tenho certeza de que ele precisa de terapia, pois lidar com o comportamento abusivo dela o deixou abalado, talvez até com um quadro de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Quanto ao meu bebê que ainda vai nascer, temo seriamente pela sua segurança se ele tiver que conviver com essa meia-irmã. Só de pensar nisso me dá calafrios. Esse pensamento me lembra de uma situação que me marcou. A enteada parece ser uma pessoa completamente diferente com seus meio-irmãos, os gêmeos que a mãe teve com o novo marido. Estranhamente, ela os adora e trata o padrasto e os irmãos com muito carinho. Eu me lembro de vê-la interagindo com eles no aniversário mais recente. Parecia outra pessoa. Ela era atenciosa, amorosa e presente. Mas infelizmente não é assim que ela age comigo e com meu filho. Eu tenho queimaduras de 2º grau no rosto, e mesmo assim, meu marido ainda insiste que ela tem um coração gentil e que fui eu quem a atacou, ao arrastá-la para o quarto. Como ele pode não enxergar o que realmente aconteceu? Eu fui atacada. Não fiz nada além de tentar tirá-la de perto do meu filho e afastá-la da lareira. Quando ela jogou o chocolate quente em mim, eu estava apenas tentando proteger a mim mesma e a ele.
Não havia outra saída naquele momento, então fiz o que qualquer mãe faria: garanti a nossa segurança. A reação dela foi aterrorizante. Ela me machucou gravemente e riu enquanto eu gritava de dor. Mesmo assim, meu marido continua a defendê-la. Isso me faz questionar tudo. A única maneira de garantir a segurança do meu filho e a minha própria é me afastar. Acho que chegou a hora de pensar seriamente no divórcio. Eu estou considerando prestar queixa. Sei que a idade dela provavelmente a livraria de qualquer consequência legal séria, mas pelo menos teria um registro oficial do que aconteceu. Se eu decidir manter a gravidez, isso será crucial para garantir a custódia total do bebê, pois não posso arriscar que ele fique sob os cuidados da enteada. Isso já não é mais apenas uma questão de coparentalidade, é uma questão de segurança. A enteada está machucando meu filho há muito tempo por causa de seu ciúme. Ela já se sente substituída pela mãe, que agora tem os gêmeos, e eu não faço ideia de como ela reagiria se o pai dela tivesse outro filho. O que sei é que não posso arriscar. Ela me colocou no hospital, e meu marido ainda tem coragem de repreender a forma como lidei com a situação. Isso é um completo absurdo. Eu cheguei à conclusão de que o divórcio é a única solução. Qualquer outra decisão seria injusta para o meu filho. Ele já vive com medo dentro da própria casa. E se eu tiver esse bebê e meu marido conseguir 50% da custódia, vou viver aterrorizada o tempo todo. Eu poderia tentar impor visitas supervisionadas ou um acordo em que ele só veja a criança em dias alternados, mas mesmo assim, o risco é grande demais. Além disso, em poucos anos, a enteada será maior de idade e poderá morar com o pai quando quiser. Nada impediria que ela fizesse isso. As ordens de restrição são difíceis de aplicar e muitas vezes temporárias. Mesmo que eu tentasse negociar uma divisão favorável de bens em um divórcio, isso não garantiria que ele não mudaria de ideia no futuro e tentaria me arrastar para uma batalha judicial. Eu preciso pesar todas as opções com muito cuidado. Sei que é doloroso e de partir o coração, mas preciso pensar no que é melhor para meu filho e para mim. Ficar com meu marido significaria viver no inferno. Separar-me dele e ter o bebê significaria correr o risco de ele ter 50% da custódia e eu viver com medo. De qualquer forma, a situação é sombria. Uma solução que vejo, embora pouco provável, seria se meu marido abrisse mão da custódia da enteada. Isso, talvez, me permitiria ter uma vida pacífica com ele. Mas ele não faria isso. Ele sempre a defendeu, mesmo quando ficou claro que ela estava errada. E mesmo se ele fizesse, a mãe dela e o padrasto provavelmente a expulsariam de casa, o que apenas a deixaria mais revoltada e perigosa. Eu não sei mais o que fazer. Toda vez que penso em voltar para aquela casa, sinto um nó no estômago. Não posso colocar meu filho em risco. Não posso colocar meu bebê em risco. Estou enfrentando uma escolha impossível. E por mais que eu ame meu marido, o amor simplesmente não é suficiente. Às vezes precisamos escolher nossa própria saúde mental e física acima de tudo. E é exatamente isso que sinto que preciso fazer agora.